Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Influência com Sotaque. Eu estou com um cara que eu conheço, acompanho há muito tempo, conheço mais recentemente e eu sou um grande admirador. Vou ler uma coisa básica. Fernando Alonso, diretor da Africa Talents, ele tem 30 leões no Festival Internacional de Cannes. Como assim, cara? Pelo amor de Deus, seja muito bem-vindo. É uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer estar aqui com você. Tamo junto, cara. Prazer de verdade. Muito mesmo. Quando você me chamou, eu não tive dúvidas de estar aqui com você. Porque, primeiro, você tem que ir num lugar que você confia. Verdade. Né? Que você já sente que você está bem acolhido. Então, eu estou bem acolhido. Super bem acolhido. Confio. Então, é um prazer estar aqui. Eu quero saber o seguinte. O cara saiu da televisão, TV. E se tornou diretor da África, uma das maiores agências do Brasil. Sim. Saiu do tradicional e foi pro digital. E hoje assume o núcleo de talentos. Exato. Eu queria entender como foi essa transição, assim. Como foi que chegou para trabalhar na publicidade, e saindo da TV, e qual que é a principal diferença nesse universo todo? O que é que você trouxe da TV e o que é que você aprendeu na publicidade? Bom, primeiro que eu nunca imaginaria na minha vida que eu trabalharia em publicidade. Jamais, assim. Nunca passou isso. Eu sempre quis televisão. Minha vida inteira televisão. Então eu trabalhei 4 anos com o Gugu, trabalhei com a Xuxa, trabalhei no Grupo Silvio Santos. Foram várias passagens em televisão. Só que a televisão começou a entrar em um momento que é um momento muito transformador, que é da comunicação em geral. Que é onde começou a entrar na época de formatos. E se tem uma coisa tradicional em mim, se chama segurança, estabilidade. Eu não sei trabalhar se eu não estiver num lugar estável. Um terreno firme. Eu preciso. Por quê? Eu planejo meu futuro. Como é que eu vou planejar o futuro não estando num lugar estável? Então, a televisão estava super estável. Quando começou nessa época de ir para formatos e que a cada 3 meses muda um programa, que muda apresentador, foi quando eu recebi a proposta de ir para a África. Mas isso eu fiquei 10 anos em televisão. Mas eu acho que a TV foi fundamental para estar onde eu estou hoje, com o cargo que eu estou hoje, com a equipe que eu tenho hoje. Porque a África tem uma coisa que, modéstia à parte, eles são muito espertos, na minha opinião, que eles trazem pessoas de vários setores, não só da publicidade. A diversidade é fundamental, porque como é que você vai fazer uma grande campanha só das pessoas que pensam igual? Não tem como, não existe. Você tem que ter essa diversidade. Então, quando eu fui para a África, no momento que a África estava precisando de pessoas que tinham expertise em ao vivo. Minha vida inteira foi ao vivo. Porque no ao vivo você não tem tempo de errar, você não tem tempo de pensar. Cara, você tem que se resolver. A velocidade de resolver. Velocidade. De forma instantânea. Não tem pausa. E às vezes, ao vivo, acontece um erro que você tem que pensar e mostrar como se não fosse um erro. Você tem que ser ligeiro. Sim. Então eu acho que essa expertise minha do ao vivo... Desenvolveu esse raciocínio rápido. Precisa esse raciocínio rápido. Mas o que eu até falo até hoje lá, que eu falo muito na África, a gente não pode entrar numa bolha que é uma bolha do digital, porque é muito cômodo para quem mora em São Paulo, para quem mora em capital, achar que hoje o mundo se resume ao digital. Não é. O Brasilzão aí... É imenso. As pessoas hoje ainda têm acesso à televisão. Então a gente não pode esquecer também do que a TV significa para o Brasil, né? E a importância que ela tem, né? Exato. Ela fala com todo o Brasil, em todas as regiões, que muitas vezes as pessoas não têm acesso. Tem gente que tudo bem, talvez tenha uma rede social, mas não acompanha a rede social, porque vive ali. Tem uma senhorinha que mora no interior, por exemplo, que assiste a televisão e aquela é a fonte de informação dela, né? E não é só isso. A TV é parte da família. As pessoas ligam a TV para não se sentirem sozinhas. Verdade. Aqui no Brasil. A televisão também tem um papel, às vezes, de fazer o papel de uma babá que a mãe não tem condições e coloca a criança em frente à TV. Então, a televisão é muito importante para o nosso país. Então, a gente não pode esquecer disso. E nem negligenciar, né? Não, exatamente. Então, eu acho que a TV me trouxe uma bagagem fundamental para hoje estar fazendo campanhas que não são só de TV, mas são de digital e por aí vai. Então, eu acho que essa transição minha de TV para publicidade não era algo que eu programei na minha vida, foi algo que aconteceu e que era o momento para acontecer. Eu acredito muito nisso. E aí, mas você entrou na África, foi a primeira experiência com a publicidade? Primeira. Eu entrei na África para ficar 1 mês em projetos especiais. Você está há 4 anos? Estou há 4 anos e agora eu sou head de um departamento que já está grande
E só tende a crescer e é isso. Então, Eu queria falar um pouco sobre esse departamento. Porque a gente já trocou uma figurinha assim nos bastidores sobre Sim. isso, né? O que é o Africa Talents, por exemplo? O que eu entendo hoje, que eu tenho percebido, é que cada vez mais com esse mundo pulsante dos talentos, dos influenciadores, dos macro-influenciadores, das celebridades, as agências, elas estão querendo puxar mais para dentro de casa esse controle, esse trabalho, o briefing mais de perto, o relacionamento com os talentos, né? Sim. E eu vejo que esse movimento a África está sendo muito pioneira em Exato. fazer isso. Sim. Eu queria que tu falasse um pouco sobre esse movimento. E o movimento hoje que a gente vive no mercado, assim, qual a necessidade hoje de uma agência em relação a essa conexão com os talentos? O meu departamento se resume basicamente, basicamente não, mas a primeira coisa que eu acredito muito chama-se relacionamento. Por quê? Hoje a gente consegue detectar um grande influenciador através de números, mas eu não acredito só em números. Eu acho que a agência que se baseia em números para fazer uma campanha, ela não vai ser tão assertiva quanto as coisas que eu consigo descobrir através de um relacionamento. Então, o meu departamento se baseia muito em relacionamento. As grandes campanhas, as últimas que eu fiz, não foi porque eu fui atrás de número, de engajamento, não fui atrás disso. Foi através de conversas que surgiram de um relacionamento, de um jantar, de um encontro, que você pega ali uma ideia. Então, acho que partindo dessa premissa de ter um relacionamento com esses influenciadores, com esse mercado, te ajuda muito. É óbvio que os números são importantes. Claro. É óbvio que são importantes. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Sim. E eu acho que não começa aí. Se você começa aí, talvez não dê tão certo. Porque o que a gente busca hoje, o público busca muito, na minha opinião, é verdade. Claro. Né? A gente já foi cansado de ser enganado. Né? É uma das perguntas que eu ia te fazer sobre isso, assim, sobre o que é essa... O que é que não funciona mais no discurso de celebridades e de influenciadores? O que é que não funciona mais? Algo que você bata o olho e você sinta que não é verdade. Isso funcionava antes. Porque a gente não conseguia acompanhar tanto a vida dessas pessoas. Hoje a gente consegue acompanhar mais a vida dessas pessoas. Então não adianta você pegar uma mega celebridade e falar que ela usa um produto tal, que isso vira piada. As pessoas não são mais enganadas. Não adianta. Então tem que passar a verdade. E como é que você descobre essa verdade? Conversando com essas pessoas. Antes, quando eu entrei em publicidade, existia muito um fluxo de vamos passar um escopo para tal publicidade, para tal artista. Vamos passar o escopo prontinho. Vai lá e ele vai fazer. E daí eu falei, não é esse o caminho. O caminho é o que essa celebridade quer fazer também, sabe? Então eu escuto muito. Ao invés de eu chegar numa grande celebridade e entregar algo pronto, às vezes eu já penso para alguma marca, mas eu converso e vejo qual é a realidade e quão real é o que ela pensa sobre isso. E esse é o Fernando que vem da TV. Que vem da TV. Porque teve um relacionamento nativo, real, com a celebridade, ouvindo o que essa celebridade falava nos bastidores. Exato. E aí traz um DNA de tipo, peraí, é por aqui. Exato. É por ali. Você vê como as coisas elas se complementam, né? O cara vem da TV, tem um relacionamento com as celebridades, entra dentro da África, hoje dirige um núcleo de Africa Talents, e hoje contrata as pessoas que antes você trabalhava junto para fazer jobs fora da TV. E como que é esse movimento? Qual que é a diferença hoje de uma celebridade que você vai falar com ela hoje para contratar e a celebridade da TV do dia a dia? Como que é essa conexão? Você percebe hoje, por exemplo, na época da TV, há 4 anos atrás, era outro mundo. Sim. 4 anos mudou tudo. E a gente vê vários artistas e atores deixando de ter contratos com TV, apresentadores e tudo mais, e todos eles indo muito para o mercado digital e querendo construir essa autoridade no mercado digital. Como que hoje você, que está dentro desse papel importante das principais agências do país, contratando essas pessoas, vê esse movimento e o que muda no mercado? Muda muito, e eu conheci os dois lados dessas pessoas, né? Conheci o lado quando a gente não contratava, quando eu trabalhava com elas, porque o fato de eu trabalhar com elas e conviver com elas num outro cenário da vida delas, que é onde não é alguém que está pagando, que é alguém que está patrocinando, também me ajudou muito a entender como funciona a real desse mercado. Então hoje, quando eu penso em alguém, eu sei exatamente como é aquela pessoa, sem
sem a abordagem do dinheiro, sendo bem claro mesmo, sem a abordagem Claro, da contratação. da contratação. Então, eu sei exatamente como ela pensa na real. Uhum. Eu acho que isso faz muita diferença. Muita. Muita diferença. Muita diferença até de como eu abordar. Quando eu entrei também em TV, em publicidade, existia uma maneira de você abordar essas pessoas muito padrão. E para mim o padrão não funciona mais. Você não tem como você abordar uma pessoa. Oi, tudo bom? Preciso de um orçamento. Não é isso, não é sobre isso. Não é sobre isso. Eu volto e falo, é sobre relação, é sobre relacionamento. É sobre você jantar com essa pessoa e poder e também num papo, que às vezes você jantar só por jantar. E num papo você descobrir, nossa, que ideia legal que pode sair daqui, sabe? E o que facilita isso? Eu tenho algumas campanhas com artistas que nunca fizeram campanhas na vida, aqui no Brasil. Maria Bethânia é uma. Maria Bethânia nunca tinha feito nada. Nunca? Nunca. Publicidade, nada? Nunca, zero. A primeira publicidade que a Maria Bethânia fez foi comigo. Primeira. Caralho, Nunca. eu não imaginava isso. Por quê? Porque eu entendo o lado dela. Então, quando eu chego e vou conversar com ela, eu não tô com a cabeça do publicitário. Eu tô com a cabeça dela. Eu entendo quais são... Do produtor. Eu entendo quais são as inseguranças, eu entendo quais são os medos, eu entendo quais são as expectativas. Então, isso acaba gerando essa confiança. Uhum. E é fundamental para você fazer grandes negócios, grandes campanhas, Que é a sensibilidade. Sensibilidade. Com a confiança. Exato. Com o relacionamento. Com o relacionamento. É quase um tripé, assim, que você precisa ter, e eu acho que isso é uma coisa que eu percebo muito nas campanhas. Se eu pudesse te perguntar uma campanha, você falou assim, cara, essa campanha eu tenho muito orgulho de ter feito parte. Qual seria? Nossa, tem algumas grandes campanhas, mas eu acho que a campanha mais compartilhada, se eu não me engano, tá? Depois você até me corrige, Tá. mas eu acho que é a campanha mais compartilhada organicamente da história desse país é a campanha de Fernanda Montenegro com Bebê Alice de Itaú. Então, Nossa senhora, não, essa campanha é maravilhosa. é um ícone. Quando eu conheci a Morgana, que é a mãe da Bebê Alice, ela também nunca tinha feito nada. Não, eu tô chocado. Eu não sabia que você estava por trás dessa campanha. Ela nunca tinha feito nada, nunca tinha feito nada. Então, quando foi Naquele momento de pandemia também. Momento de pandemia, exato. E daí você tem a Fernanda Montenegro, né? Que, na minha opinião, é uma das mulheres mais importantes da história desse país, sem né? dúvida, sem dúvida. Então você tem um peso de uma Fernanda Montenegro e com 90 anos. E você tem uma menina de 2. Então você existe ali um gap de 90 anos entre uma e outra. E fazer isso dar certo e eu acho que convencer também que vai ser uma coisa legal, que não vai ter nada que vá desabonar ninguém, eu acho que faz parte também disso e que volta para a confiança. Então, quando eu conheci a Morgana, o Fabrício, que é o que está ajudando muito a Morgana nisso, que é a mãe da Bebê Alice, foi assim, de imediato essa conexão. Porque eu entendi também o lado deles, o medo deles, e assim rolou. Então a Bebê Alice começou uma campanha não tão grande, depois virou uma campanha grande e depois no final virou uma campanha compartilhada por todo mundo, assim, né? Aquilo foi uma coisa que marcou, assim. Eu acho que todo mundo se sentiu um pouco parte daquela campanha. Ela tocou todo mundo de um jeito simples. Sim. Até a filmagem da campanha era simples, a edição era assim, ela era toda muito limpa. E eu achei aquilo muito legal. Eu ia te fazer uma provocação, assim, uma pergunta de o que é que você vê hoje no mercado que você fala, nossa, ainda estão nessa, ainda estão fazendo isso, as agências ainda estão com esse pensamento, tipo que você fala, eu não acredito nesse formato. Eu não acredito, uma boa pergunta essa, hein? Eu não acredito que exista uma receita pronta. A gente, né, nós somos muito bombardeados durante muitos anos que existia uma receita infalível, até de família perfeita, e que isso eu não acredito mais. Quando eu vejo as marcas ainda pensando muito nisso, que já não pensam mais, tá? Ainda bem que isso já mudou.
Mas eu acho que aquelas receitas que antes pareciam infalíveis e tudo mais, isso não funciona mais. E que são replicáveis e todo mundo faz igual e fica todo mundo fazendo a faz mesma coisa, né? Exato, Mas falando exato. de influenciador e celebridade, assim, tipo, você fala, cara, eu acho que a gente falou de verdade, obviamente, que é uma coisa que tem que ter, mas o que é hoje que acontece muito nessa relação, que você fala, cara, eu acho que o nosso diferencial é esse. Eu sei que é o relacionamento, que tem todo esse contato e tudo, mas eu acho que o que eu percebo muito nas conversas é que essas relações do influenciador e da agência, elas têm muitos intermediadores até chegar lá no fim, né? E falando muito sobre essa questão do que a gente tinha conversado cara, essa conexão direta faz toda a diferença. E aí eu te perguntar sobre essa questão, qual que é a diferença pra ti de contratar uma celebridade, um macro, um médio, um micro influenciador? E qual que é a importância que tem cada um deles dentro de uma ação, de uma campanha, de uma ativação, ou enfim, o que for feito para essa marca? Acho que todos são muito importantes. Eu acho que a gente podia também começar a pensar quem são os influenciadores. Assim, todos nós somos influenciadores. Todos nós. O que muda é aonde vai ser exibido, como vai ser exibido e quem vai ver. Mas todos nós somos influenciadores. A tua mãe, tua avó é influenciadora. Sim. Quando ela faz um jantar de Natal e as pessoas querem replicar a receita dela, ela é uma influenciadora. Ela tá influenciando, claro. Ela é uma influenciadora. Vou falar, comprei isso aqui em tal lugar. Exato. Vou comprar também. Todos nós somos influenciadores. Então, todos somos importantes. Porque todos nós influenciamos alguém. Sim. E a gente tem que ter muito essa responsabilidade também com a gente, né? Que a gente está influenciando vidas, né? Muitas vezes. Então, eu acho que essa responsabilidade é importante. Então, para mim, todos são importantes. Desde o micro, do médio e do grande. Eu acho que a diferença do grande esse grande, para ele chegar a ser grande, ele já passou por muita coisa na vida dele. Uhum. E o que ele passa, às vezes não, para mim é muito melhor eu falar diretamente com esse grande, diretamente, eu mesmo, Fernando, ou alguém da minha equipe, que eu tenho uma equipe maravilhosa. Todo mundo que vê. São incríveis a equipe. São incríveis. E eu trouxe pessoas de televisão e também. E tu conseguiu construir tua cultura. Exato. Que é uma cultura muito enraizada naquilo que tu acredita. Exatamente. É isso. Que eu acredito muito nisso. Porque eu acredito que quem é um bom produtor em uma emissora pequena, se você consegue ser bom produtor numa emissora pequena, você faz tudo. Mas aí, por exemplo, numa campanha, vai contratar macro, celebridade, micro e médio. As grandes celebridades eu prefiro tocar por mim. Tá. Às vezes eu, pessoalmente... Mas qual o objetivo deles numa campanha? Por exemplo, a celebridade ela vai dar o endosso do awareness. Sei lá, o micro ele vai trazer o regionalismo e a amplificação. Tipo, na tua opinião, quando tu defende essas categorias pro cliente, o que é que tu fala pro cliente? Por que eu vou escolher um micro, por exemplo? Por que eu vou escolher um médio, por exemplo? Porque o macro, né? Sei lá. O grande, o macro. O macro é muito importante para as pessoas verem um rosto conhecido. É importantíssimo. Legal. Precisa ver um rosto conhecido. O micro e o médio é onde talvez ele complemente com a verdade que talvez o macro não passe para todos. Uhum. É óbvio que precisa ter um rosto conhecido, mas o micro e o médio são fundamentais para falar com determinados públicos. Com os clusters, né? São fundamentais. E isso que traz a verdade também para um projeto. Então, é óbvio, temos um grande, maravilhoso, todo mundo conhecido, mas talvez o micro e o médio surtam mais efeito sobre determinados grupos do que o grande. Eu falo muito da influência identitária. Que as pessoas querem se conectar, querem criar essa identificação. E talvez o macro... ele chega até você porque é um rosto conhecido, mas o micro e o médio, eles criam aquela identificação porque eu acompanho, porque eu sou daquela comunidade. Eu faço parte daquela comunidade que eles falam, né? Digamos assim. Não, e o macro, ele é muito bom para abrir conversa também. Ele abre a conversa. Mas para você manter essa conversa e para você aumentar essa conversa, você tem que ir com os médios e com os micros. Porque você vai amplificar aquela voz e aquilo e toda aquela história, né? E grupos específicos. Isso que você faz muito bem, que é conectar esses influenciadores regionais. Isso a televisão já percebeu muito tempo atrás, quando começou a colocar apresentadores com sotaque em programas. Que ainda pode ter mais, né? Pode ter mais. Mas se você pega um programa hoje de manhã da Record, você tem uma apresentadora com sotaque no Nordeste, que se aproxima. Aproxima. O encontro, que era com a Fátima, agora com a Patrícia e com o Manuel. Mas o encontro, a Fátima trouxe um pouco... O Braulio. Exato. Que é verdade. Você precisa conectar o Brasil como um todo. Então, o que a televisão já entendeu
Eu acho que a publicidade também já entendeu e sabe do papel fundamental da gente ter esses influenciadores por todo o Brasil, esses micro, para conectar com a realidade deles mesmo. Porque não Sim. adianta eu pegar um macro que vive em São Paulo achando que E ele achar vai que vai- mega todo falar mundo com vai- alguém que é. mora no norte, nordeste, no sul. Não vai falar. É verdade. Ele abre a conversa, mas ele não vai falar tão bem quanto os micros e médios. Fê, tipo, se a gente pudesse fazer uma previsão, Aham. assim, os próximos 3 anos, como que tu imagina que vai o mercado, assim? Cara, eu imagino que daqui a uns 3 anos a gente vai estar mais aqui. Dá pra tu consegue, tipo, ter essa visão pra frente? Ou tu tá vivendo muito e sentindo muito o que tem acontecido dia após dia? Eu acho que eu até brinco na agência que a nossa vida de agência é um grande Twitter. A gente atualiza cada segundo. Boa, adorei. A gente atualiza. Adorei. Eu até falei hoje, deixa eu atualizar aqui para ver se continua isso, né? Na minha página aqui, porque atualiza muito rápido. Muito. Muito rápido. A velocidade que a gente atualiza é cada vez mais rápida. E eu acho que é uma coisa que também a gente tem que tomar cuidado, de que a gente está educando as pessoas a quererem atualizações a todo momento. Sim. Né? E isso pode ser muito perigoso. Então, eu acho que daqui 3 anos, eu não sou a Márcia sensitiva mesmo. Eu queria ser a Márcia sensitiva. Mas eu acho que daqui 3 anos muita coisa vai mudar. E eu acho que é um mercado que vira muito em roda. Eu acho que o que a gente deixou alguns anos atrás pode voltar daqui 3 anos. Volta. É verdade. Pode voltar daqui 3 anos. Eu acho que é como se fosse a moda. O que era moda 5 anos atrás vai ser moda daqui 5 anos. Então eu acho que não tem como fazer uma previsão. O que eu acho que a única coisa que que é garantido, na minha opinião, que não vai ter como a gente fugir, é de pegar pessoas que passam essa realidade que eu te falei. Eu acho que a verdade é cada vez mais forte. A verdade é algo que tá todo mundo cobrando, assim. As pessoas cansaram de achar que estão sendo enganadas. Cansaram. Não, as pessoas não querem mais uma venda rasa. Não, você pega que não tem conexão. Não, você pega um merchan de 5 anos atrás, você vê a diferença. É, Você vê uma apresentadora incrível. fazendo um merchan, você olha para ela na televisão, claramente o olho dela tá assim lendo um TP. E, cara, isso não funciona mais. Não funciona. Não funciona mais. Hoje funciona para você virar meme. Sim, né? sim. Falando em meme, teve aquela campanha com o Naldo, né? Teve. Que Nossa. aquilo eu achei, assim, uma coisa incrível. Como que é aquilo? Por exemplo, você chega pro Naldo e fala, Naldo, eu tenho uma campanha que vai virar meme. Uhum. É isso? Tipo, você bate a real com a celebridade sabe onde ela vai, pra onde ela vai, onde aquilo vai chegar. Eu também queria entender muito esse olhar do meme, esse olhar do viral. Uhum. Né? Como que você conversa com a celebridade sobre uma campanha viral? Né? Deve ser diferente. É diferente, mas é sempre uma aposta, né? A gente acha que pode ser viral, a gente tem essa esperança, mas a gente nunca tem a certeza. Sim. Né? É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Uhum. E a celebridade, o influenciador, tem que comprar isso com você. Tem que comprar essa insegurança também. Sim. Porque eles vão também dar a cara deles a tapa. E daí você volta no relacionamento. Você consegue isso com relacionamento, com essas pessoas. O Naldo foi assim, a gente teve a ideia... Naldo, a Gisele tá vindo pro Brasil, vamos fazer essa campanha. Foi muito bom. E o Naldo é maravilhoso, ele comprou na hora a ideia. E depois em Bud, a gente também teve essa ideia com o Bud. Com o Lola. Quando o Drake cancelou o show. E o Drake cancelou o show no dia do show. No dia do show. E quando eu liguei pro Naldo, falei, Naldo, mais uma oportunidade. O Naldo tava em Paraty, no Rio de Janeiro. O Naldo topou, tipo, vir de carro, dirigindo. Porra, que legal. E eu vim com ele, tipo, na linha, assim, ele mostrando onde ele tava. Tô chegando. Pô, que legal. E foi do dia pro dia, assim. Por isso que o relacionamento é importante. Se você não tivesse, como é que ia fazer? Não fazia. Agora, você imagina se eu tenho que acionar um empresário que tem que acionar uma outra pessoa. Não rola. Não vai. Não rola, porque eu acho que o mercado funciona muito em base de 2 coisas, que é oportunidade e empolgação. E as 2 coisas passam rápido. Uhum. A oportunidade e a empolgação. Então, se você tem oportunidade e você tem empolgação, por que não fazer? Tem que fazer já. Concordo. Tem que fazer agora. O timing é tudo. O time é tudo, tem que fazer agora. Tudo. Você não tem que fazer amanhã. Acontece muito isso na agência. A gente tem uma ideia e alguém tem uma ideia com algum influenciador, alguma celebridade. E, cara, eu não espero sair da reunião. Eu já falo com a pessoa dentro da reunião. Hora. E já tem um feedback ali. Eu tenho ali. Eu já ligo pra pessoa ali, na câmera ali. Tipo, e aí?
Sensacional. Porque eu acho que o que a gente não pode cair é num ego, num salto, que é tipo, nossa, somos geniais, só nós estamos pensando nisso. Não é só nós. Não, Quem é que vai sair na frente que for mais rápido? verdade. E quem é o mais rápido? Aquele que tem o relacionamento. Então, se você cair nesse mundo, puta, somos fodas, somos fodas, nós estamos pensando. Não estão. Tem várias pessoas pensando igual. Humildade sempre, né? É. Botar o pé no chão e falar, calma, vamos baixar a bola, porque não dá pra gente... Vamos ser mais rápido. Porque Exato. se a gente achar que tá na... Eu concordo 1000%, eu acho que isso é pra vida. Exato. Né? Isso é pra tudo da vida. E eu ia falar também, eu acho que eu vou ter que encerrar, que já estão brigando ali comigo, mas é o seguinte, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né? E cada vez mais que eu me envolvo no mercado da publicidade, eu vejo como a publicidade, Aham. ela permeia a cultura do Brasil. Sim. Como a publicidade, ela permeia tudo que a gente vai viver, a publicidade está envolvida e ela dá muitos direcionamentos. Uhum. Muitos. É impressionante. Você já falou, tipo, várias campanhas que movimentou e mexeu com a vida do brasileiro. Uhum. Qual que hoje é uma coisa que tu não abre mão de jeito nenhum? Que você fala, cara, isso que eu faço tem um impacto na vida das pessoas. E eu quero, na minha vida, com o meu olhar pessoal, colocar isso no meu trabalho. Você fala de a vida como no geral? Geral, assim, por exemplo, uma coisa que é muito importante dentro da publicidade, que você sabe que aquilo vai movimentar culturalmente o país. De que forma a diversidade, de que forma você coloca isso dentro do seu propósito de trabalho? Tudo na minha vida parte de um princípio que eu até tatuei, chama respeito. Eu acho que Coisa mais linda, eu vi. eu acho que tem que partir daí. É tipo a Linda Quebrada que teve que escrever o ela no rosto para as pessoas chamarem de ela. Então, quando eu já chego com respeito, isso é fundamental na minha vida. Porque o respeito não é só sobre eu e você. É sobre um coletivo. Uhum. Então, se você faz uma campanha respeitando, com empatia e pensando no que as pessoas podem achar, e pensando se vai agredir alguém, e pensando se não vai cutucar uma ferida, um trauma de alguém, eu acho que tem tudo para dar certo. Tem que começar com respeito pelas pessoas. Legal, eu também falo muito da transformação social. Por exemplo, a gente que contrata micro-influenciadores, médios influenciadores, a gente recebe vídeos das pessoas chorando e falando assim, cara, eu não acredito que eu fechei com uma marca dessas. Isso transforma a vida daquelas pessoas. Transforma a vida. Sim. Tem gente que nunca entrou num avião e fechou com uma marca gigante, que a gente conectou e fala assim, porra, tô dando um holofote pra uma pessoa invisível. E a gente vê como isso transforma. Como o poder que a gente tem na nossa mão, as verbas, a publicidade, a gente pode fazer com que aquilo transforme de fato a vida das pessoas, que transformam outras e vai sendo uma cadeia positiva, né? Uhum. Isso é muito bom. Fê, eu ficaria assim 3 horas conversando. Eu também. Achei que passou muito rápido. Eu também. Eu acho que a gente tem que vir de novo pra gente bater um papo aqui. Quanto você quiser. Obrigado, amigo, por tudo. Aqui. Eu aprendi muito, eu aprendo muito com você. Eu acho que você coloca alma nas coisas que você faz. Precisa. Em tudo que você faz. E é muito gostoso conversar contigo, porque o nosso papo, primeiro que ele flui, é maravilhoso, mas você sempre tá trazendo insights muito relevantes, assim, sabe? E a gente até falou disso, né? Que a gente não veio da publicidade, a gente vive na publicidade, e eu acho que essa diversidade, né, de trabalho, de passado, de futuro, ela é muito fundamental para tornar quem nós somos, né? Exato. E eu tenho certeza que esse misturado de coisas e de experiências fez você ter, tipo, 30 leões, que você falou que nem ligava para isso. Eu até vim de TV, né? Não sabia tanto dessa importância. Eu quero Hoje saber sei. depois onde é que tu coloca esses horror de coisa na prateleira de casa. Ó, a África tá lotado disso na salinha entendi, lá. Tá que legal. Lotadíssimo. Parabéns, obrigado. E você que está aí, eu tenho certeza que você amou como eu. Foi maravilhoso. O Fernando vai vir outras vezes. É uma pessoa que eu quero ter na minha vida, porque realmente eu aprendo muito com ele. Eu acho que respeito acima de tudo. E ele tem tatuado isso aqui. Muito obrigado. Eu realmente tive muitos insights. Eu espero que você também. Segue Influência com Sotaque. Segue a gente que vai aparecer aí. E até a próxima. Obrigado, gente. Valeu, gente.